Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro, e você acompanha agora a reunião da Comissão de Educação. Os trabalhos serão conduzidos pelo deputado Marcos Madureira. Vamos acompanhar. Havendo número legal, declaro aberta a nossa sessão de educação. Com a presença do deputado Gandini e o deputado Fábio Duarte, nós temos quórum para até votar, não só deliberar. Eu passo a palavra para o nosso coordenador e diretor da comissão. Leitura do expediente, né? E correspondências recebidas. Ofício 1525/2025 da Secretaria de Educação de São Mateus relata violência institucional ocorrida contra a senhora secretária de Educação no exercício de sua função, sendo o agressor ex-diretor de sindicato de servidores municipais. O ofício solicita apoio dessa comissão no sentido de criar legislação que auxilie na garantia da integridade física e moral dos profissionais que exercem a função de dirigente municipal de educação. Correspondência enviada, não houve no período. Proposições recebidas. Projeto de lei número 583 de 2023, deputado Sérgio Meneghelli, dispõe sobre a garantia da estudante gestante de receber atendimento pedagógico em atividades remotas durante o período de amamentação no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 467 de 2023, deputado Dr. Bruno Rezende, institui campanha de conscientização para malefícios de cigarros eletrônicos nas escolas públicas e privadas do Espírito Santo. Projeto de lei número 92 de 2024, deputado Sérgio Meneghelli, institui a Semana de Conscientização sobre Educação Financeira nas escolas públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 207, deputado Dr. Bruno Rezende, dispõe sobre reconhecimento da robótica como esporte de competição e da relevância educacional e da outras providências no âmbito do Estado. Projeto de lei número 783, 2023, deputado Sérgio Meneghelli, dispõe sobre a obrigatoriedade das bibliotecas públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo adotarem espaços específicos destinados aos livros de autores capixabas. Está me faltando a canetinha aqui. Não, fui salvo aqui. Fabinho me salvou aqui. As proposições distribuídas aos senhores deputados, projeto de lei 628/2024, de número 319/24, distribuídos para a relatoria do deputado Fábio Duarte. Foram distribuídos, estão em fase de relatoria. Está em tempo. Está em tempo. Projeto de lei 518/24, distribuído para o deputado Fabrício Gandini. Também está em Está prazo. em tempo. Projeto de lei 582 foi distribuído à minha relatoria e está em tempo. Isso. Proposições baseadas de pauta não houve no período. Proposições sobre as estradas não houve no período. A ordem do dia. Deliberar, né, Isso. sobre encaminhamento do novo ofício aos municípios por meio da Lei de Acesso à Informação, considerando a baixa taxa de retorno dos municípios do primeiro questionário enviado. O objetivo é buscar informações sobre o cumprimento da lei do piso do magistério. Sobre esse assunto,
Gandini, você tem alguma coisa a falar? Não. Também não. Hoje eu tenho alguma coisa a falar. E mostra que a nossa educação ela está bem numa posição revolta, numa posição de muitos problemas que não têm sido sanados desde Brasília até os nossos municípios. Mas eu vou falar mais tarde. Continua. Deliberar sobre pedido de informação aos municípios, visando identificar o quantitativo de crianças de 0 a 3 anos atendidas em creches, bem como se nos critérios de construção de novas escolas tem sido considerada a vulnerabilidade social. Dados da PNAD contínua e do censo escolar retratam a dificuldade de acesso à educação infantil no grupo dos 20% da população mais pobre. A análise dos dados será submetida à SEDU, a fim de que, via regime de colaboração existente, estabeleça um planejamento orientando os municípios quanto à escolha dos territórios prioritários para construções de creches financiadas com recurso estadual. Continua. Deliberar sobre a data da sessão solene em homenagem ao Dia dos Professores, como sugestão no dia 15 de outubro de 2025, às 19 horas. Acrescentando, né, que havia sido na pauta anterior o dia 16, mas a correção foi para o dia 15, às 19 horas. Sim. Gandini. Para mim, ok. É a Paulo Freire? Paulo Freire. Paulo Freire. Fabinho. Favorável. Eu também fico de acordo, então nós três já mantemos a data para 15 de outubro Às 19 horas. de 2025, às 19 horas. Okay. Comunicações da senhora Cláudia Guimarães Duarte, diretora do Instituto Brasileiro de Ensino Superior e Expansão do Conhecimento, que discutirá a temática dos problemas e riscos causados pelos jogos de aposta digitais e seus impactos sobre as crianças, adolescentes e também as famílias. Mas antes, eu queria dizer que no início da leitura do nosso secretário, ele relata uma violência institucional ocorrida contra a senhora secretária de Educação no exercício de sua função, sendo o agressor um diretor do Sindicato dos Servidores Municipais. O que eu quero dizer é que esses acontecimentos, essas brigas em escolas, de pais que vão lá e estão numa posição de ataque aos professores, aos diretores de escolas, aos porteiros de escolas, isso está se tornando uma posição que acontece a todo momento aqui no país. Em São Paulo, nós temos 15 ocorrências dessas diárias. No Rio de Janeiro, 10, 12 ocorrências diárias desse pugilato, dessa briga, vamos dizer assim, diária. Então, eu tenho 80 anos. Eu estou pasmo com essa questão de ter passado das escolas agora para as secretarias municipais. Está aqui no papel. Outro dia foi a sua. Veio um calhamaço assim de um município, né, falando de discussões entre alunos e professores sobre nazismo, sobre... todo dia chega aqui na mão da gente. Eu posso dizer que não só pasmo, eu estou injuriado também com tudo isso. Outro dia, um deputado, Calegari, fez um projeto
Foi aprovado, né? Foi aprovado. Está sendo agora contestado lá por alguns órgãos da Procuradoria, é isso? Do Ministério Público. Procuradoria. E um projeto em defesa dos professores, em defesa dos diretores e dos funcionários de escola. E, dentro disso, eu estou tentando fazer um projeto de lei aqui também, que dispõe sobre o reconhecimento do cargo de dirigente municipal de educação como essencial, garantindo proteção e amparo jurídico aos ocupantes da função em casos de ameaça ou agressão no exercício de suas atividades. Eu fiquei, esse final de semana, pensando muito nisso. Gandini, talvez você não me conheceu no passado. Eu sempre fui um deputado atento às questões educacionais, até porque eu nasci na casa de 2 professores, meu pai e minha mãe. E no meu tempo também, eu era obrigado, dentro da minha casa, a tratar os professores como se fosse as professoras uma deusa. E os professores, nosso segundo pai. Eu fui criado assim. A educação inicia no lar. A educação não pode se assentar em cima de uma reclamação de um filho, a mãe sai correndo, vai lá e dá um tapa no professor, ou empurra o porteiro, quer entrar à força e tal. Não pode ser assim. Nós temos que voltar imediatamente para o lar. Eu me lembro, eu era pequeno, tem 75 anos, porque eu iniciei meu primeiro ano em 1950. Eu sou de 43. Em 1950, eu estava no primeiro primário, eu fui levar uma rosa para minha professora. Todo mundo riu de mim naquela época e tal, mas eu levava... minha mãe me dava um bombom, eu botava no bolso e levava para minha professora, porque eu fui iniciado nisso. Manter essa relação maravilhosa entre o professor e o aluno. Mas agora é no tapa. Os professores, outro dia chegou uma aqui, eu chamei, Zé Alberto, o professor Júlio, foi na minha sala, falou que não podia voltar mais para a sala de aula de jeito nenhum. Uma pessoa de quase 50 anos, porque os alunos não têm jeito, não respeitam mais os professores em nada. O silêncio numa sala de aula é impossível. Eles não respeitam ninguém. E se o professor endurecer o jogo, os pais vêm e vêm com a gurumbumba para dar varada nas pernas dele. Eu continuo injuriado. E aí, nós fizemos esse projeto de lei, que ainda não tem numeração, e eu fiquei muito pensando nele. Tem uma parte aqui do projeto que ele fala sobre a disponibilização de apoio jurídico em caso de necessidade. Aí eu abri um colchete aqui e pus para me lembrar para o Zé Roberto que por que não nós tratarmos essa questão dessa lei, você entende, impulsionando, ou dando o mesmo impulso que foi dado à lei Maria da Penha. O Estado já não aguentava mais. O Estado que eu digo é municipal, estadual e federal. As pancadarias dentro de casa. Foi por aí que isso aí caiu, vamos pôr aí uns 75%.
foi nessa Lei Maria da Penha. Por que não fazer uma lei que venha a minorar essas questões de pugilato dentro das salas de aula e dentro das diretorias de escola? É seríssimo isso, porque eu sempre pensei, comigo foi assim, com os meus filhos, eu tentava trazer um ambiente bom entre a escola e a nossa casa. Eu e minha mulher tínhamos sempre a vontade de, quando chamados, íamos lá nas reuniões de diretoria com os pais. Mas hoje não existe mais nada disso. Hoje é tapa. Era o que estava acontecendo com as mulheres, em que a sociedade teve que vir correndo para trazer essa questão da Lei Maria da Penha e das delegacias especializadas para tal. Então, eu peço nesse momento ajuda. Mas eu não estou pedindo ajuda à polícia, a nada, não. Eu estou pedindo que os pais e mães entendam essa questão e que volte a fazer do lar a primeira iniciação, a primeira educação das crianças. Essa discussão se tornou complicada, muito complicada dentro da sociedade. Eu não sei se isso aí foi degenerando depois do que eu fui estudante, se houve uma degeneração na parte escolar, na parte de formação dos professores, dos pedagogos. Eu não sei o que é. Mas tem que vir uma ajuda nossa, da sociedade. Principalmente de dentro do lar. A iniciação da criança é dentro do lar e continua na escola, que é seu segundo lar. E continuando que o professor é o pai. E se for uma professora, é a mãe daquele aluno. Temos que colocar desse tipo. Gandini, eu peço ajuda. Eu estou falando com sinceridade, eu gritaria aqui agora, socorro. Nós temos problemas, outros 1000, dentro da educação, que hoje nós até conversamos sobre isso, que é a questão dos alunos especiais. É muito complicado. Cada aluno tem que ter uma ajuda especial e pontual. Não é isso, Gandhi? Se tornou complicado. Era melhor criar escolas especiais. Porque dentro de uma escola normal, você trazer os alunos especiais para que dentro dela ocorra essa transformação do ensino, junto com os outros que são normais, eu não sei. Porque cada aluno especial tem que ter um educador especial com os ajudantes especiais necessários para aquele aluno. Olha que complicação. Então eu peço novamente ajuda. Eu peço nesse momento encarecidamente ajuda à imprensa falada, escrita, televisionada, em geral, a todos nós da sociedade. Eu peço ajuda. Se cada um de nós aqui, tem umas 20 pessoas aqui, se cada um de nós assim estiver raciocinando que nós precisamos acabar com essa
com essa brigalhada dentro das escolas, esses ataques terríveis, quando vai a mãe ou o pai, é uma coisa horrível. Já deu várias mortes em São Paulo. Aqui no Espírito Santo, eu não sei se houve morte ainda. Mas em São Paulo, é todo dia. São 15 ocorrências diárias. E aqui no Espírito Santo está chegando só no tapa até agora, mas é toda hora também. E agora passamos aqui a ter uma correspondência que relata essa violência institucional ocorrida contra a secretaria, contra a senhora secretária de Educação de um município. Então, eu continuo pedindo ajuda. Pedindo ajuda porque eu tenho 80 anos, mas eu espero, você entende, que a gente melhore essa situação, Gandini. Eu sei que você já foi presidente aqui da comissão? Não, né? Não. Mas na outra você fazia parte dela. Fazia parte, era membro. E você é uma pessoa ligada a esse tempo, a essa educação nossa. Você está sendo aqui a primeira vez, que é a primeira vez que você chega aqui como deputado. Mas é bom a gente ficar preocupado. Eu não sei se você tem prestado atenção, Gandini, que eu sou uma pessoa silenciosa ali dentro do plenário. Mas não é por nada, não. É porque eu cheguei no segundo tempo e ainda estou me equilibrando, tem 6 meses que eu cheguei aqui. Mas eu sou tenaz também. Eles antigamente falavam que eu era encrenqueiro. Nunca fui encrenqueiro. Eu fui sempre uma pessoa que sempre corria atrás, não só das minhas vontades, mas do meu instinto. Só para corroborar com Vossa Excelência, Vossa Excelência me permite uma parte. Eu parabenizo a Vossa Excelência por essa fala, uma fala importante. Assim como Vossa Excelência também, eu também sou filho de professora, né? A minha mãe, ela foi professora, foi coordenadora, foi diretora, e eu também, na minha época de escola, nós estudamos todas as escolas públicas, os meus filhos, todos eles são estudantes de escolas públicas, estudam em escolas públicas porque eu acredito na educação pública, e nós precisamos, sim, fazer com que os pais eles tenham essa consciência de que a educação é em casa. A educação é em casa. As crianças elas vão para a escola para receber o ensino. E, na minha época, nobre vereador Marcos Madureira, presidente da comissão, eu também já tomei varada de professor, já tomei giz, já tomei apagador, e nenhum de nós da minha época que estudaram comigo, ninguém se perdeu, porque naquela época nós respeitávamos os professores. A minha orelha não tem nem aquele ossinho daqui, eu não tenho nem, porque eu não era fácil não, tá, doutor? Eu não era fácil não, já dei muito trabalho, mas também já tomei muito puxão de orelha, mas hoje essas coisas elas servem para nos ensinar, e eu todos os dias, eu oriento os meus filhos e ensino os meus filhos, que a partir do momento, hoje em dia, nós estamos vivendo em um mundo hoje que nós estamos prestes a ter detector de metais nas portas das nossas escolas. Hoje nós mandamos os nossos filhos para a escola e nós não temos mais a tranquilidade de falar bem assim, olha, antigamente você mandava a criança para a escola e falava assim, meu filho está tranquilo, está na escola.
Hoje em dia você não tem mais essa tranquilidade, porque as crianças estão entrando com faca, aí as pessoas agridem professor, jogam a cadeira em cima de professor. Então, assim, nós estamos vivendo, infelizmente, uma total inversão de valores. Mas para que essas coisas hoje elas aconteçam, na nossa época, os nossos pais, o professor brigava com você na escola, você chegava em casa e tomava outra coça. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o professor chama a atenção do aluno, o pai vai lá e fala, não, meu filho é um santo. Como é que você chama a atenção de um santo? Você está errado. Aí quer bater no professor, quer agredir o professor. E assim, nós somos pais, nós sabemos, nós conhecemos os filhos da gente. E nós também já um dia sentamos. Eu digo que a classe menos valorizada neste país chama-se professor. Porque se nós estamos aqui, se nós temos hoje ministros, desembargadores, médicos, doutores, todos eles passaram pela cadeira de um professor. E, infelizmente, nesse país, a classe que menos se é valorizada chama-se o professor. Mas ai de nós, se não tivéssemos passado por um professor. Parabéns. Eu só discordo de Vossa Excelência quando Vossa Excelência fala que nós precisaríamos ter escolas para pessoas especiais. Porque eu sou de uma família, eu tive 7 tios especiais. E no mundo que se fala de inclusão, você não pode excluir. Porque quando você leva uma criança especial para dentro da escola, você quebra o paradigma da discriminação. Eu vivi muita discriminação. Quando eu levava os meus finados tios para médico, as pessoas se levantavam do consultório porque achavam que aquilo era contagioso. E doía muito na gente, sabe? Eu vi a minha finada avó com 89 anos e 3 filhos especiais ainda, no final da vida dela com leucemia, passando por situações como essa. É de doer o coração da gente. E assim, eu particularmente discordo do pensamento de Vossa Excelência nesse sentido. Porque eu acho que nós estamos vivendo num mundo de inclusão e a gente precisa incluir e não excluir. Mas, de tudo, eu concordo com Vossa Excelência que nós precisamos buscar, porque nos dias de hoje nós precisamos buscar, dentro da lei, um amparo para todos esses profissionais que, infelizmente, vão para o serviço hoje sem saber se retornam para casa, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje está muito difícil. É muito importante estarmos diretamente ligados ou ligando os pais para esse entrosamento de forma pacífica. Temos que ter alguma coisa que pacifique essa questão. Então, vamos continuar. Gandini, quer falar? Vamos continuar a nossa... Que é a apresentação da senhora Cláudia Guimarães Duarte, diretora do Instituto Brasileiro de Ensino Superior e Expansão do Conhecimento, que discutirá a temática dos problemas e riscos causados pelos jogos de aposta digitais e seus impactos sobre as crianças, adolescentes e famílias. Está em aberto. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero parabenizar, presidente, pela sua fala. Eu também faço parte dessa época que o senhor retratou, da educação, e também sou saudosa dessa época de respeito aos professores. Sou do Instituto IBESES, Instituto Brasileiro de Ensino Superior e Expansão do Conhecimento. Estou há 20 anos na área de educação, como professora, e tenho vivenciado, e com muita tristeza também, estudado, analisado
toda essa mudança no cenário educacional. E até isso que nos traz aqui hoje para debater esse tema que é tão relevante. E antes de iniciar minha fala, eu quero agradecer a oportunidade da comissão, principalmente ao deputado Marcos Madureira, os demais integrantes da mesa, por essa oportunidade de trazer essa temática tão importante, que é os problemas causados pelas apostas dos jogos digitais, as nossas crianças, adolescentes e famílias, que está principalmente refletindo na educação. O que nos traz aqui hoje é justamente esse avanço excessivo dos jogos digitais. Hoje não tem mais uma idade mínima. Cada vez mais jovens, as crianças estão tendo acesso a esses jogos. Então, é por isso tão importante tratarmos deste assunto. Muitas das coisas que o senhor retratou de violência na área de educação hoje, presidente, muito também já se sabe que é oriundo dessas práticas hoje que vem na sociedade, né, das telas em excesso, que vem trazendo comportamentos indesejados também, que eu vou repassar mais adiante. O Tigrinho, ele é um jogo que o próprio nome ele já parece ser algo inofensivo, mas esse é o que mais é temeroso, porque ele é o que chega mais fácil às nossas crianças. Porque se nós olharmos, só o nome ele já parece inofensivo, Tigrinho. Ele é digital, mas lembra aqueles bichinhos de pelúcia. Parece sempre divertido, sorridente, mas justamente ele tem acesso facilitado. Está disponível 24 horas por dia. 78% das plataformas não tem uma verificação efetiva, segundo os estudos do Instituto Alana em 2023. O conteúdo ele é eficiente, ele tem sempre recompensas intermitentes. E o aliciamento ele é estratégico. 92% dos influenciadores que promovem os jogos de apostas não advertem sobre a idade mínima. E ainda assim, quando é perguntado, quando aparece em algum jogo, qual a sua idade mínima? Você tem 18 anos? Não tem nada para verificar. É só a pessoa aplicar sim ou não, independente. Se ele souber ler, a criança souber ler, para colocar sim ou não, ele já passou para a fase. E aí, nós temos um estudo, no outro slide, que não está para ver, coisa eu vou ler aqui, é uma escala do consumo dos jogos digitais que compreende dos anos 2020 a 2023. Vou virar aqui até para o meu ficar maior. 88% da população brasileira entre 9 e 17 anos disse manter perfis em plataformas, qualquer plataforma online. Entre 15 e 17 anos, a proporção foi de 99%. E 89% dos adolescentes brasileiros jogam regularmente, segundo o estudo da TIC Kids, em 2023, isso. Crescimento de 39% do tempo médio semanal dedicado aos jogos entre 2020 e 2023. Crianças de 10 a 14 anos passam, em média, 3 horas e 10 minutos por dia jogando, segundo um estudo do IBGE em 2022. Tudo bem, devemos recordar que este período foi um período da pandemia, período atípico. Contudo, nós não conseguimos voltar ao que muitos falavam, o antigo normal. E isso continuou de forma progressiva e escalável. Quais são os efeitos que nós estamos percebendo com o uso
excessivo das telas e dos jogos. Alguns, o próprio presidente já relatou anteriormente, com o caos que estamos tendo na educação. Muitas vezes, alguns aqui de nós já devem ter enfatizado alguns pontos positivos do uso da tecnologia nos nossos filhos. É fato. Desenvolvimento de habilidades cognitivas específicas é um fato que as crianças hoje elas têm muito mais do que a nossa geração. Aumento de familiaridade de tecnologias digitais, com certeza. Qualquer problema que você tiver no computador, coloca na mão de uma criança de 6 anos, ela vai resolver primeiro do que qualquer um aqui. Contudo, os efeitos negativos, eles sobressaem e muito. Prejuízo na atenção do rendimento escolar. As crianças ficam muito tempo nas telas, e principalmente aquelas que ficam jogando. Há estudos que reportam, além do cansaço mental, a questão da ansiedade, irritabilidade, que, além de não ter mais a questão de interagir com os colegas, a impaciência e a falta de respeito com o professor. Então, as crianças elas não têm mais a questão de interação em sala de aula. Isolamento social e conflitos familiares frequentes. Estímulo à impulsividade e comportamentos agressivos. Risco de dependência comportamental, classificado como distúrbio mental pela OMS desde 2018. E estes são dados da OMS. O que a mídia tem reportado, eu coloquei só 4, mas quase todos os dias nós estamos vendo relatos, reportagens sobre algum caso envolvendo as apostas. Então, por exemplo, é espantoso. Tigrinho vai à escola. Apostas invadem os recreios e as salas de aula. Agência Pública em 2024. Hoje, os cassinos online, eles contratam até os influencers, mirins, para fazer as publis, porque parece mais fofo e mais inofensivo. Impacto na educação superior. 34% dos jovens adiaram graduação em 2025 devido a gastos com apostas online. O UOL Educação 2025. Influenciadores mirins, cassinos online contratam crianças e direcionam propagandas para menores. PPC Brasil 2024. Endividamento preocupante. Brasileiros gastam 68 bilhões em jogos online, 1,3 milhão estão inadimplentes. O Globo 2024. E eu arrisco dizer, sem medo de senso comum, que pelo menos a metade dos presentes aqui já devem ter ouvido algum caso, ou presenciado, ou saber de alguém próximo, um vizinho, um amigo, um parente, um amigo do amigo, que está passando por alguma dificuldade por conta de aposta de jogos online. Seja endividamento, seja uma dificuldade com crianças. E é muito triste falar, mas já há casos, inclusive, de tentativa de suicídio por conta de apostas online, e até entre crianças. Outros dados da OMS e de especialistas. Como que isso ainda impacta nas crianças? E aí também pode explicar muito, presidente, sobre o que o senhor falou da agressividade hoje nas escolas, seja pelas crianças ou pelos pais. Mas 26%, segundo a OMS, 26% de ansiedade dos jovens que jogam mais de 3 horas por dia, que apresentam, segundo a Unicef.
30% são os casos de depressão. A cada 10 adolescentes com uso excessivo, 3 apresentam sintomas de depressão, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, estudo em 2022. E 20% de dependência. 1 a cada 5 adolescentes já se sentiu dependente de jogos, em estudo feito em 11 países. O jogo digital nas escolas, ele, infelizmente, já é presente. E ele já tem repercutido, de forma em queda escolar. 52% dos professores relatam queda de rendimento em alunos com alto uso de jogos, segundo o Data Senado 2022, o que é esperado, porque não dorme direito, tem crise de ansiedade, frustração, porque é lógico que ele não ganha, ele sempre perde, então acaba afetando também o rendimento escolar. Sem contar que essa criança, muitas vezes, tem a ilusão de que ele vai ficar rico jogando e não estudando. Embora, é importante salientar que as crianças e adolescentes, quando eles começam as apostas, não é por ganância, é por atenção, entretenimento, e depois que eles são capturados pela ganância. 41% dos pais relatam conflitos domésticos frequentes ligados ao uso dos jogos. E apenas 33% das escolas brasileiras já discutem o tema em reuniões pedagógicas, segundo o MEC, em relato em 2023. Então, essa discussão que nós estamos tendo aqui hoje, ela é muito incipiente, ela está ainda muito no início, né, no cenário educacional, no cenário brasileiro. A gente ainda está muito alarmado com os casos, mas ainda pouco se tem discutido que caminho seguir. Algumas sugestões eu trouxe de como podemos prevenir e enfrentar esses problemas. Eu costumo dizer que, assim como o presidente relatou de como ele foi educado na época pelos seus pais, com os professores, eu lembro que eu sou de uma geração que nós tínhamos bastante campanhas. Eu sou da geração da campanha contra o tabagismo, 1986. Eu era garota, meu pai fumante, mas era uma campanha muito forte contra os males do tabagismo. E eu nunca fumei, e eu, por conta da campanha, sempre ficava no pé do meu pai contra o fumo. E ele acabou parando de fumar. Depois vieram outras campanhas muito importantes, como cinto de segurança, álcool, dirigir e não beber. Então, uma das medidas que acredito que seja importante, seja questão da educação digital consciente, implementação de programas de conscientização digital nas escolas e orientação para famílias. Segundo, suporte psicológico, formação de equipes multidisciplinares para identificação e tratamento de casos de dependência. Terceiro, inclusão do tema no currículo escolar. Inserir teste desde os anos iniciais do ensino fundamental, conteúdos que abordem de forma transversal e contínua a educação digital crítica, os riscos dos jogos de aposta online e a construção de hábitos saudáveis do uso da tecnologia. E, por fim, políticas públicas, regulamentação de jogos digitais e desenvolvimento de campanhas de prevenção. Creio que isso seja um chamado à responsabilidade coletiva. Cabe ao poder público, à escola, à sociedade, assegurar que a infância seja protegida, valorizada e vivida plenamente. Quero agradecer mais uma vez
o compromisso da Casa com a educação e a oportunidade de trazer o tema e esses dados para que possamos refletir e pensar em um caminho próspero para que possamos melhorar a educação com relação aos jogos e resgatar o respeito que o presidente tão bem falou no começo da sessão, respeito à educação, aos professores e à sociedade como um todo. Bom, essa questão abordada pela senhora aqui nesse momento, ela ocorreu em função do fato de que a nossa Câmara lá passou agora há pouco tempo essa lei, a lei que tanto você já enfatizou aí nas suas palavras, no seu discurso. Isso aí já existe uma grande gama de deputados federais e até senadores. Não sei se Gandini está acompanhando isso aí. Você também, Fábio. Mas existe já. É porque eu tenho um vício danado ficar ligado lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu fico no canal 4, né? Canal 4 é Câmara, canal 5 é Senado. Então eu fico ali, naquela. Mas existe já uma pleia de deputados federais que já se inteiraram desses problemas todos, estão inteirados, grande parte do que você leu, que você tirou para fazer a sua apresentação, ela já tem passado pela Câmara dos Deputados. Essa pleia de deputados totalmente contra, você entende? E em função dos acontecimentos últimos que você expôs ali. Então, nós temos que rezar, pedir ajuda, pedir socorro. Entendeu? Eu estou nesse pé, porque tem jeito. Ontem, por exemplo, parece que o Flamengo fez um contrato milionário. Olha que o Flamengo é o time que tem mais acompanhamento da parte infantil, no país todo, né? Aí eu fico pondo isso aí, eu não sei se eu ponho ao cubo, já não está mais ao quadrado, já está subindo, já está infernal, a coisa é complicada. Mas queria dizer também que estão presentes aqui na nossa sessão o secretário de Educação de Domingos Martins, o senhor Hendrick, obrigado. E a gerente pedagógica de Domingos Martins também, a senhora Dardânia Feiler, não sei, Feiler. Mas nós estamos atentos, mas nem tantos, né? Mas nós vamos esperando que numa próxima eleição o brasileiro comece a modificar, né, para que a gente melhore a implementação das leis em no nosso país. Porque os estados acompanham Brasília. Os municípios demoram um pouquinho, mas também acompanham Brasília. Então, a tônica maior hoje da política, porque nós temos que colocar o fato político, a política, o espírito da política, ela acompanha
o número de deputados federais de cada estado. Tudo isso tem que ser posto, né, nas incógnitas dessa equação que no nosso país já se torna bem grande, porque nós temos 200 e tantos milhões, 210, por aí, perto disso, milhões de brasileiros, brasileirinhas, brasileirões. Então, por hoje, eu acho que nós vamos ficar por aqui. Gandini, você tem alguma coisa? Só parabenizar. De fato, são os temas, eu acho que hoje incomoda muito a nossa nação. Tem dois assuntos em um aí, né? Você tem a questão do uso das telas pelas crianças, que é algo que é um desafio enorme, porque a gente não sabe até que ponto a gente se adaptar a esse novo mundo, a gente precisa se adaptar a esse novo mundo, mas, ao mesmo tempo, até que ponto que é benéfico e que não é benéfico. Então, essa questão das telas, eu acho que é uma coisa muito nova, nós estamos vivendo isso, e nós, como nação, vamos precisar entender, pegar os melhores exemplos, os estudos, né? Eu acho que é pertinente trazer estudos em relação a isso, porque a gente ouve de tudo também, né? É que tantas horas é ruim, tantas é bom, não sei o que lá. Então, assim, a gente precisa chegar a um consenso. Em relação aos jogos, já é mais simples para mim. Na minha cabeça, é um absurdo. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Ontem você falou. 265 milhões por ano a Betano vai pagar ao Flamengo. 265 milhões por ano. Eu fico pensando, quanto que uma empresa dessa ganha? E sabe fazendo o quê? Um aplicativo. Não gera quase nenhum emprego. É um aplicativo. E esse recurso ainda não fica no nosso país. Olha que loucura isso. Até pouco tempo não tinha nem taxação de imposto. Então, assim, é muito fácil observar que isso é um ataque. E que alguém precisa, de fato, infelizmente, nós não podemos legislar sobre o assunto aqui na Assembleia. Mas é óbvio, é claro, os times estão amando, né? Enfim, eu lembro na época que o cigarro foi proibido de fazer propaganda junto com o esporte. Cerveja também, com mulheres. Era um negócio de botar uma mulher bonita e tal, e proibiram. A gente precisa ter algum caminho. Não dá para a gente observar o brasileiro empobrecendo, porque está empobrecendo. E é quem mais precisa que está mais apostando. Eu já vi algumas pessoas falando, não, dá mesmo, Tigrinho, já vi pessoa postar na minha frente, falei, não acredito que você que tem ainda uma compreensão, está fazendo isso. Essa é uma preocupação e eu acho que é uma certeza muito clara que está afetando todo mundo. Já a questão das telas, eu acho que a gente precisa achar um equilíbrio, porque a tecnologia é importante, a gente precisa incorporar, inclusive, dentro das nossas escolas, tecnologia, mas é algo que precisa, de fato, ter acompanhamento e estudo. Já os jogos, para mim, é consenso, sabe, deputado? Eu acredito que a gente precisa urgentemente, os deputados federais, que é quem tem atribuição para legislar e coordenar isso tudo, precisam, de fato, agir com velocidade. Apesar de estar dando muito lucro para muita gente, quem está pagando a conta é o brasileiro, e eles entram num caminho muito, muito virtuoso, né? Poxa, mexe com a paixão da pessoa. Você está lá no seu esporte favorito, né? E é todos os esportes, então mexe com a paixão, se envolve o sentimento. Então, assim, é algo que precisa ser, de fato, ter uma regulamentação mais forte, e isso é óbvio. É claro que precisa ser rápido, porque senão a gente vai colher as consequências disso por década. Por década, não tenho dúvida. Obrigado, deputado Marco Madureira, pela oportunidade e parabéns pelo assunto, ter trazido esse assunto. Fabinho. Quero parabenizar, presidente, pela temática que Vossa Excelência trouxe hoje, parabenizar a Cláudia aí pela apresentação. É isso, o Gandini já disse tudo, e temos que orar e pedir a Deus que possa iluminar, né, os nossos deputados federais e senadores, para que de lá venha o nosso socorro. Parabenizar o senhor mais uma vez. Obrigado. Nós temos que terminar, mas antes eu queria agradecer a Cláudia,
Guimarães, Duarte, pela exposição que você trouxe para nós. O Gandini sabiamente falou que essa é uma questão federal, e é mesmo. E nós temos que rezar. Rezar sabendo que de lá, né, vai vir para os estados e, finalmente, para os municípios e vilas. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Nada mais havendo, vou encerrar convidando para a próxima no nosso calendário, que é daqui a 15 dias. Tá bom? Obrigado.